Uma boa noite a todos. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui, um privilégio para adorarmos ao Senhor. Em Salmos 33, verso 20, diz assim: Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, em tua presença, para engrandecer o teu nome, para te louvar, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, pela tua provisão, Senhor Deus, e pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo que tu és, ó Deus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o nosso consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Obrigado, Senhor Deus, pelo teu grandioso amor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar, ó Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Povo de Deus, graça e paz a todos, que Deus em Cristo possa estar abençoando você neste dia. Espero em Deus que você esteja bem, espero em Deus que a graça do Senhor possa estar te sustentando. Seja Deus exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Queríamos nós que hoje estivéssemos presentes no culto público, no dia do Senhor, mas, como sabemos, por decreto do governador, nós estamos de forma online, de forma remota. Esperando em Deus que no próximo domingo possamos nos reunir novamente, né? Uma vez que este decreto, ele está em vigor até a próxima quinta-feira, né? Vamos aguardar para que depois de quinta-feira a gente possa tomar uma providência e tomar uma posição acerca disso. Vamos continuar em oração para que Deus possa, em sua bondade, fazer com que estes dias passem o quanto antes, em nome do Senhor Jesus. A vida cristã, ela é marcada por algumas perguntas que, vez ou outra, nós fazemos a nós mesmos. Perguntas do tipo: o quanto eu amo a Deus? O quanto eu estou disposto a servir ao Senhor? É bem verdade que esse tipo de pergunta nem sempre tem uma resposta lógica fácil. É incrível como muitos cristãos costumam dar respostas rápidas a coisas não tão simples. Respostas para esse tipo de pergunta não é como que responder 2 mais 2 é igual a 4. Não é tão simples assim. Perguntas do tipo: será que eu conheço a Deus? Será que de fato eu conheço o Senhor? Embora a gente não tenha resposta simples e nem rápida para esse tipo de pergunta, a palavra de Deus, ela nos dá algumas diretrizes que vêm como que salientar a nossa mente diante dessas interrogações. Por exemplo, uma das respostas, ou uma das maneiras de nós colocarmos como parâmetro para responder o quanto conhecemos o Senhor, é o quanto nós dependemos de Deus. Se nós conseguimos dar uma resposta a um quanto dependemos do Senhor, certamente teremos uma resposta mais panorâmica do quanto nós o conhecemos. Porque, na verdade, o conhecimento acerca do Senhor é refletido o quanto nós o dependemos dele. É por este motivo que eu queria, nesta noite, trazer para nós uma mensagem bem relevante para os nossos dias. E o tema da mensagem de hoje é dependência. Uma virtude de quem conhece ao Senhor. E queria fundamentar esta mensagem com base no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Por favor, pega a sua Bíblia na sua casa e abra comigo, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do texto. O texto sagrado diz assim:
Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi, em Keila levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descesse a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura via Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscou todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Uma das coisas mais difíceis de aprender na vida cristã é depender de Deus. Pois esta é uma atitude que requer total confiança e entrega do que temos e do que somos aos cuidados do Senhor. Uma coisa que se faz necessária dizer é que dependência não é uma opção do cristão. Dependência é algo que se cresce na medida que andamos com o Senhor e estreitamos nosso relacionamento com Ele. Mas é necessário entendermos que dependência é algo que se deve praticar desde o primeiro dia de nossa caminhada cristã. Por isto, eu sou categórico em afirmar que é impossível andar e conhecer o Senhor sem depender dEle. O texto que nós estamos lendo, no seu contexto,
do capítulo anterior, dos capítulos anteriores, depois de todas as experiências que Davi teve em Nobe, em Gate, em Adulão, percebe-se que o rei Saul, ao invés de dar uma trégua, ele continua a sua busca implacável para matar Davi. E motivado e alimentado pelo ódio, Saul, como um rei de Israel, estava disposto a punir qualquer que porventura tentasse ajudar Davi. Foi justamente por causa disso que os sacerdotes de Nobe foram alvos da ira de Saul. Davi estava na cidade de Nobe, ele foi acolhido em Nobe. Uma vez que Saul ficou sabendo, ciente de que Davi estava lá, e que a cidade de Nobe deu guarita, deu ajuda a Saul, o texto bíblico vai dizer que Saul mandou matar todos os sacerdotes de Nobe. Foi um horror, foi uma matança horrível. Note que como uma pessoa é capaz de fazer atrocidade motivada pelo ódio, motivada pela inveja. E esse era o sentimento que reinava no coração de Saul. Depois de saber disso, ele manda matar toda a cidade. Há um martírio só, pelo simples fato da cidade de Nobe dar guarita a Davi. E Saul, com este ódio tão feroz, ele manda matar os sacerdotes na cidade de Nobe. O texto em que lemos, no capítulo 23, traz uma narrativa sobre os eventos que aconteceram depois desses fatos ocorridos em Nobe. Davi estava em Judá, por orientação de um profeta. Quando recebeu uma informação sobre o que estava acontecendo em uma cidade de Judá, chamada Keila, ele descobriu que os filisteus estavam atacando-a. E Davi ficou profundamente preocupado. Uma notazinha de rodapé, com base nesse texto, é o seguinte. Embora eu esteja na introdução, mas eu queria já aqui fazer uma deixa com base nessa situação que Davi, ele se compadece da cidade de Keila. Não é à toa que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. Note que mesmo Davi, vivendo como que fugitivo de Saul, pois Saul queria a todo custo matar Davi. Ou seja, além das coisas em que Davi tinha que se preocupar, de se livrar de Saul, que queria matar ele a todo custo. Mesmo assim, Davi era um homem que se preocupava com a situação e com a miséria alheia. Não é à toa que Davi é um homem extraordinário. Um homem que, mesmo em meio aos seus problemas, ele consegue olhar para aquilo que o outro sofre. Porque muitos de nós, em nossos egocentrismos, achamos sempre que o nosso problema é sempre o maior de todos. Não é assim que acontece às vezes? A gente acha que o nosso problema sempre é o maior do mundo. Às vezes, em nosso egoísmo, costumamos achar que a nossa dor de cabeça é mais grave do que o irmão que está sofrendo com câncer em fase terminal. Davi, ele mostra sensibilidade. Davi é aquele tipo de pessoa que não perde a percepção de um todo por estar passando por um problema. Davi não é o tipo de pessoa que se enclausura em suas angústias e aflições e não consegue perceber nada em sua volta. Não, Davi nos ensina algo muito profundo. Davi nos ensina que por mais sofrido que seja a nossa situação, sempre há algo que podemos fazer para o nosso próximo. Pois o nosso problema nunca é o maior de todos. Continuando. Lendo esse texto, percebemos o quanto Davi levava a Deus a sério. O quanto ele temia a Deus.
revela o quanto ele estava disposto a fazer a vontade de Deus antes da sua própria vontade. E com isso, com base nesse texto, eu gostaria de destacar aqui 3 atitudes de Davi que revelam o quanto ele dependia de Deus. Lembrando que o tema dessa mensagem é dependência, uma virtude de quem conhece ao Senhor. E a primeira atitude que revela o quanto Davi dependia do Senhor, a gente vê aqui do versículo 1 ao versículo 5. Leia comigo novamente a leitura do texto. Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou ao Senhor perguntando: devo ir e atacar os filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. A primeira lição que eu entendo e aprendo, o quanto Davi dependia do Senhor. Davi mostra o quanto dependia de Deus, quando ele o buscava para todos os propósitos de sua vida. Em destaque, aqui no versículo 1 e no versículo 2, mesmo diante de uma causa justa e nobre, Davi buscava a direção de Deus em todo o momento. Note que Davi estava preocupado com a cidade de Keila. Davi tinha a intenção de livrar a cidade do seu povo, porque Keila fazia parte de Judá. Mas, mesmo sendo uma atitude nobre, mesmo sendo uma atitude justa, mesmo sendo uma atitude louvável, Davi é o tipo de pessoa que buscava a Deus sobre tudo. Note que são nessas pequenas coisas que se revela o quanto nós dependemos do Senhor. Porque às vezes, amados, na maioria das vezes, o que acontece é que muitas vezes nós só queremos buscar a Deus, buscar a direção do Senhor nas coisas complicadas da vida. E às vezes, nas coisas justas, nas coisas aparentemente boas, a gente toma atitude por cabeça própria, por intuição própria. E quando acontece o pior, quando o circo pega fogo, é que vamos recorrer ao Senhor. Quantos não são os cristãos que acham que por fazer uma coisa boa, por fazer uma coisa justa, não necessita buscar o Senhor? É aí, queridos, que nós nos enganamos. É aí que nós ficamos equivocados. É nesses momentos que nós revelamos o quanto nós não conhecemos a Deus e o quanto nós não dependemos dEle. Porque às vezes só temos disposição para buscar o Senhor nas coisas que nós achamos que não podemos fazer por conta própria. Naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso ter a intuição correta, naquilo que eu acho que é justo, naquilo que eu acho que é correto. Não, isso aí eu não preciso buscar a Deus, não. É aí que nós erramos. Não são poucos os cristãos que, achando que estão fazendo a coisa certa, vão lá, agem por conta própria e no final quebra a cara. É aquele jovem
que acha que pode namorar com A ou namorar com B, porque ciclano é da igreja, porque ciclano ora, porque ciclano é do louvor, porque ciclano prega, porque ciclano é isso, ciclano é aquilo outro, mas por não orar a Deus, por não pedir direção a Deus, no passar do tempo vai revelar-se que se quebra a cara. Existe um ditado popular, queridos, que às vezes serve, que diz que nem tudo que brilha é ouro. Nós revelamos o quanto dependemos de Deus quando a gente faz igual a Davi, que mesmo diante de uma causa nobre, justa e boa, mesmo assim ele não agia por conta própria. Pelo contrário, ele procurava direção do Senhor. E assim como a gente já leu esse texto, note que a tônica desta perícope é isso. Em todo tempo, Davi está buscando o Senhor. E aqui, amados, é o ponto principal deste parágrafo, desta perícope. A dependência do Senhor é maior revelada em nossas vidas quando nós buscamos a Deus em tudo. Em propósitos aparentemente justos, mas também em momentos de dificuldades. Se nós não nos voltarmos ao Senhor, se nós não nos debruçarmos diante de Deus sobre o que precisamos, seremos com certeza de modo a ser enganados pela nossa própria natureza. O livro de Jeremias vai dizer que o coração do homem é ligeiramente enganoso. Você revela o quanto depende do Senhor quando você busca a Deus em tudo. O que eu percebo hoje em dia é que muitos cristãos, nas suas intuições cristãs, começam a tomar decisões e escolhas sem antes consultar a Deus. E quando vão se voltar para o Senhor, é quando o circo já está pegando fogo. Ou seja, em vez de buscar a Deus no início, só procura Deus para colher os cacos. Dependência do Senhor, querido, se dá pela constante busca do conhecimento da vontade de Deus. Uma coisa bem interessante que esse texto revela é que Davi se preocupava com a vontade do Senhor. Um texto antes, do capítulo 22, apenas como destaque dessa pregação, olha o que diz o versículo 3. Capítulo 22, versículo 3. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixa aqui o meu pai e a minha mãe. Deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi demonstra sua dependência em Deus, quando ele mesmo diante dos seus medos, ou melhor, Davi se importa mais com a vontade de Deus do que com a sua própria vontade. Na preocupação do cuidado sobre os seus pais, ele procura deixar os seus pais seguros, porque Saul, como já falei, estava implacavelmente irado, querendo a morte de Davi. Davi deixa os seus pais em Moabe. Ele disse: deixem que meus pais fiquem aqui, até que eu saiba o que Deus quer de mim. Revelamos o quanto dependemos de Deus, quando a vontade de Deus nos importa mais do que a nossa própria vontade. O que eu vejo hoje em dia é pessoas que se dizem dependentes de Deus, mas é só na nomenclatura. Na prática, na vivência, elas querem fazer tudo, menos a vontade de Deus. E como Davi nos revela, querido,
Como Davi, ele é específico em dizer que a vontade de Deus, para ele, é mais importante do que até mesmo a sua própria vida. Pois deixando seus pais guardados, cuidados em Moabe, ele disse: cuide do meu pai, até que eu saiba o que é que Deus quer de mim. Dependência de Deus se revela em saber e querer cumprir a vontade de Deus. Continuando o contexto, Davi demonstra a sua dependência em Deus, quando ele mesmo diante dos seus medos decide obedecer a Deus. Pois do versículo 3 ao versículo 5, a gente vê na narrativa que os seus soldados, os seus servos, os seus homens, eles estavam com medo. Olha o que diz o versículo 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. A resposta de tudo isso é que no versículo 5 o texto diz: então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Uma pessoa que depende do Senhor não significa dizer que ela estará ausente de medos. O medo é algo que faz parte da vida humana. Todos nós tememos. Mas uma pessoa que depende de Deus, ela triunfa sobre os temores de sua alma, como o medo. Uma pessoa que depende de Deus, ela não vive aprisionada nem refém de seus medos. Até porque ela sabe que é Deus que guarda a sua vida. Pessoas que são tementes a Deus, que dependem de Deus, sabem que é Deus que lhes guardará em todas as circunstâncias. Eu sei, amados, que diante do quadro e do cenário que nós vivemos hoje em dia, somos tomados por inúmeros medos. Medo da Covid, medo do desemprego, medo disso, medo daquilo outro. Mas, como cristão que somos, revelamos o quanto dependemos de Deus quando triunfamos sobre o medo, não por automotivação, mas quando confiamos e descansamos no cuidado de Deus. Note que a dependência do Senhor com relação a esse texto é algo que vai se estreitando. Começa com Davi procurando Deus se deveria ou não fazer uma coisa boa. E aqui é algo que revela que ele deveria vencer os seus medos, os seus temores. A segunda atitude. A segunda atitude que revela, ou que demonstra o quanto Davi dependia do Senhor, é que quando ele confiava, Davi mostra o quanto dependia de Deus, quando ele confiava mais no livramento de Deus, do que na habilidade dos seus guerreiros. Do versículo 6 ao versículo 8, Saul se mostra implacável em seu ódio contra Davi. Olha o que o texto diz. Versículo 6. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi, em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha,
para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Como rei de Israel, Saul, ele deveria ficar feliz por conta da vitória de Davi, pois ele tinha livrado uma cidade do seu reinado. Mas pelo contrário, isto foi razão da sua maior ira. Note que, embora um texto curto, mostra duas atitudes totalmente diferentes de um homem que depende de Deus e de um homem que é movido pela sua própria razão, sentimento e ira. Davi, sendo buscado por Saul, mesmo correndo risco de vida, ele procurava ajudar os outros, pois ele não tinha nada a ver com essa cidade, mas mesmo assim, ele quis livrar a cidade dos filisteus, e o fez por direção de Deus. Mas quem era rei aqui, nesta época, era Saul. Saul deveria ficar feliz por Davi ter livrado uma cidade do seu reinado, mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. Ao invés de ficar feliz, ele ainda aqueceu mais ainda a sua ira para com Davi. A ponto de entender completamente errada a vontade de Deus. Amados, uma pessoa motivada por ira e por inveja, ouve a voz do diabo e a confunde como se fosse de Deus. Vou repetir. Uma pessoa motivada por ira e por inveja, ouve a voz do diabo e confunde ela como se fosse a voz de Deus. Olha o que o texto diz. Olha o que diz o versículo 7. Saul já está sabendo que Davi havia livrado a cidade de Keila. E quando ele sabe disso, que Davi está lá, olha o que diz o versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse o quê? Deus o entregou nas minhas mãos. Olha que paranoia de Saul, queridos. Deus não estava fazendo nada disso. Não queira colocar Deus aonde Ele não está. Note que um homem motivado pela angústia, motivado pelo ódio, motivado pela inveja, faz ele ver Deus, onde na verdade quem está agindo é o diabo. Pois Deus não estava entregando Davi a Saul. Deus, na verdade, estava dando vitória a Keila pelas mãos de Davi. Mas o homem cujo coração era contumaz, e em sua angústia, em seu ódio, em sua inveja, não percebia isso. E essa narrativa mostra claramente que ser dependente de Deus não tem nada a ver com sentimentos de ódio e de inveja. Primeiro, Saul se mostra implacável em seu ódio contra Davi. Porém, no versículo 9, Davi procura a direção de Deus por meio do instrumento de revelação da época. Olha o versículo 9 que diz: quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Abiatar, ele é filho de Aimeleque. Abiatar é um dos sacerdotes daquele que escapou de Nob, pois a matança foi horrível sobre a cidade de Nob. E de modo milagroso, de modo providencial de Deus, ele consegue escapar e estar com Davi. E como Abiatar ele foge e vai estar com Davi, ele leva a estola sacerdotal.
Aí você pode perguntar, pastor Alisson, o que é a estola sacerdotal? Esse era um instrumento em que fazia parte da instrumentária da roupa dos sacerdotes. E era um meio pelo qual, na época, Deus se revelava ao seu povo. Essa estola sacerdotal era como que um peitoral, que nela tinha 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Mas nas extremidades tinha 2 pedras principais, que era chamada e conhecida como Urim e Tumim. E era por meio dela que se conhecia a vontade de Deus. É por esse motivo que Davi procura a direção de Deus por meio do instrumento da revelação da época. Aqui, amados, eu tiro uma aplicação muito profunda para nós. Naquela época, Deus falava pela estola sacerdotal. Quando se queria saber qual era a vontade de Deus, e note que Davi, em todo instante, está consultando ao Senhor, querendo saber qual é a vontade do Senhor. Mas ele procurava a vontade de Deus não por intuição. Ele procurava saber a vontade de Deus não por lógica. Ele procurava saber a vontade de Deus por meio daquilo em que Deus falava. Naquela época, ela era pela a estola sacerdotal. Hoje, o equivalente à estola sacerdotal é a palavra de Deus. Interessante que hoje em dia as pessoas querem ouvir e querem saber a direção de Deus por meio de qualquer coisa. Note que querer saber a vontade de Deus deve ser por meio daquilo em que Deus fala e se revela, que é a sua palavra. Deus, como quer falar com o seu povo, Deus, como quer falar com a sua igreja, Ele fala por meio da sua palavra. Cuidado de querer ouvir a voz de Deus por meio daquilo que Deus não fala. Davi nos ensina, amados, que depender de Deus significa querer ouvir por meio daquilo em que Deus fala. O que a gente vê hoje em dia é um bocado de cristãos e crentes místicos querendo ouvir a voz de Deus naquilo que Deus não fala. Querendo ouvir a voz de Deus por meio de profetadas. Como seu pastor, deixa eu te falar uma coisa bem sincera e bem singular. Quando você procura ouvir a voz de Deus naquilo por meio do que Ele não fala, corre o risco de você não ouvir a sua voz, e sim a voz do homem. Não são poucas as pessoas que têm quebrado a cara na vida, achando que têm ouvido Deus, mas na verdade estão ouvindo o homem. E Davi nos revela que depender do Senhor significa querer ouvir a voz de Deus por meio daquilo em que Ele fala. No livro de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que antigamente Deus havia falado de várias maneiras pelos seus profetas e os seus servos, mas hoje, ultimamente, Ele tem falado pelo seu Filho. Se você quer saber de fato qual é a direção de Deus para a sua vida, procure ouvir a voz de Deus naquilo que Ele fala, que é a sua palavra. Não queira dizer que é Deus falando quando não é Ele falando. Você tem uma escolha. Ou você pode fazer como Davi fazia, que procurava ouvir a voz do Senhor por meio da estola sacerdotal, que hoje é equivalente à palavra de Deus. Ou você agir como Saul agiu, dizendo que era Deus que estava dando vitória a ele, quando na verdade não era Deus, coisíssima nenhuma.
Não ande pelas suas intuições, não ande pelo caminho do seu coração, ande pela palavra de Deus, é ela. O próprio Davi, escrevendo um dos salmos mais conhecidos e belíssimos, a dizer que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se queremos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, se debruce diante daquilo em que Deus fala. Ah, pastor, como eu queria ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e leia. É ela, a voz de Deus para esse momento. Repito, a estola sacerdotal é equivalente à palavra de Deus, pois o cânon está fechado. Isso significa que o que Deus tinha para revelar já está aqui. Não há nada que eu precise saber acerca de Deus fora daqui. Tudo que passa daqui é heresia. É o diabo querendo falar. Se eu quero conhecer a Deus, eu o conheço por meio da sua palavra. Davi não confiou na força do seu braço, nem na habilidade dos seus guerreiros. Antes, preferiu dar ouvidos à direção de Deus. Olha o versículo 10 até o 12. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura via Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Davi perguntou: será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. É interessante que Davi poderia se dar por seguro. Coisa do tipo: ah não, já que é Deus que me dá livramento, eu vou ficar aqui e também vou vencer Saul. Mas não. Note que dependência de Deus não se revela por autossegurança em seu próprio braço. Não é o tipo de pessoa que acha que vai acontecer porque sabe, ou porque tem habilidade, ou porque tem experiência. Não. 1000 vezes não. Dependência do Senhor se dá quando confiamos mais no livramento de Deus do que na força do nosso braço. Aplicando esse texto ao nosso momento, a minha oração é que mais e mais e mais vacinas sejam produzidas e que o Brasil tenha condição de comprar tantas quantas necessárias para imunizar logo e vacinar logo tanto quantos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que estão achando que uma vez que estiverem vacinadas, estão na verdade protegidas. Quem te disse isso? Nem a própria medicina está garantindo isso. Nem a medicina está garantindo que vai haver imunização completa e exata, uma vez que você estiver vacinado. Quero dizer com isso, entre parênteses, que eu não sou contra a vacinação não, tá? Porque hoje em dia, com essa polarização, parece que ou você é aquilo, ou você é diferente. Uma vez que chegar na minha idade, serei sim, com certeza vacinado. Sou totalmente a favor da vacinação. Mas digo que não é a vacina que nos traz imunização completa. Se não for Deus que nos traga livramento, certamente estaremos perdidos. Uma notinha de rodapé sobre isso daqui é que, uma vez direcionado por Deus, Davi não alimenta um sentimento de ódio pelos moradores de Keila.
pois ele entendeu a situação dele. Porque Davi poderia, nesse momento aqui agora, ficar achando assim, poxa, eu livro eles, eu socorro eles, e eles me entregarão a Saul? Davi não é aquele tipo de pessoa que fica refém de uma gratidão que não existe. Até pelo contrário, Davi até entendeu a situação deles, porque existia um temor na cidade, porque a cidade de Keila já estava ciente que Saul já havia mandado matar todo mundo em Nob. E Saul garantiu, deu a sua palavra, que aqueles que dessem refúgio a Davi faria da mesma maneira. Só que Davi, amados, por depender de Deus, ele não fica refém de sentimentos e emoções fúteis. Do tipo, já que é assim, então eu que vou matar todo mundo aqui. Não. Davi andava por direção de Deus. E, consequentemente, ele não dependia de retribuição humana. Uma vez que fazemos ao Senhor, é Deus que em todo momento nos retribuirá. Não viva refém de gratidão humana, pois ora ela vem, e às vezes o próprio Deus interrompe essa gratidão, porque a recompensa final sempre vem do Senhor, e o texto mostra isso. Pois para nós encerrarmos, eu quero destacar aqui a terceira e última atitude que revela e demonstra o quanto Davi dependia do Senhor. Só para relembrar, a primeira atitude que revela que o quanto Davi dependia do Senhor é que ele buscava todos os propósitos de Deus na sua vida. A segunda atitude que revela o quanto Davi dependia do Senhor é quando ele confiava mais no livramento de Deus do que na habilidade dos seus guerreiros. E por último, para encerrarmos, Davi mostra o quanto ele depende de Deus quando ele obedecia à direção de Deus, mesmo quando parecia incompreensível. No versículo 13, Davi mostra que Davi andava por fé, pois mesmo nos momentos incertos da sua vida, ele confiava no Senhor. Olha o versículo 13. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Dependência do Senhor nem sempre é andar por exatidão. Uma vez que Davi sabia que Deus havia revelado a ele que Saul iria vir, iria matar todo mundo, ele sai como que sem direção certa. Certa para com os homens, mas certamente com provisão divina para com Deus. Ele saiu sem direção, porque andar por fé e na dependência do Senhor, e muitas vezes faz com que isso aconteça. E para encerrarmos, no versículo 14, Davi entendia que o melhor lugar de se estar era no centro da vontade de Deus, ainda que este lugar seja o deserto. Olha o que o texto diz. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Que esta palavra seja como um consolo ao nosso coração. Nós revelamos o quanto conhecemos o Senhor. Na verdade, quando demonstramos o quanto estamos dispostos a depender dEle. E saiba que depender do Senhor é algo que se cresce na medida em que andamos com Deus de modo contínuo e disciplinar.
Que esta palavra possa nos trazer direção diante dessas circunstâncias em que todos nós passamos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar aqui alguns avisos bem rápido. A nossa programação semanal vai continuar da mesma maneira, como eu já tinha falado. Terça-feira de manhã, oração matinal. Terça à tarde, à noite, a MCM. Quarta-feira, o nosso culto de oração. Inclusive, o nosso culto de oração é o último dia para o pagamento, para o jantar dos namorados, tá, pessoal? O jantar, ele está confirmado para o próximo sábado, dia 19. Por quê? Porque o decreto estadual, ele só está em vigor até quinta-feira. Quinta-feira, muito provavelmente, se houver uma prorrogação do decreto, o governador vai se pronunciar. Aí eis a questão, como já tenho falado aqui de modo corriqueiro. Pastor Alisson, e se de fato prorrogar o decreto estadual, o que vai acontecer? Consequentemente, prorrogaremos também o nosso jantar para o próximo sábado, assim o permitido, tá bom? Mas, porém, de antemão, eu preciso que os casais que vão para o jantar estejam no culto quarta-feira para fazer o pagamento. Por quê, pessoal? Porque se de repente não houver mais nenhum decreto e a igreja poder voltar no fim de semana, eu preciso estar com dinheiro em mãos para poder alugar as mesas, as cadeiras e também com a ornamentação da igreja. Ou seja, eu preciso estar. Porque a gente só vai ter culto na quarta-feira. Você não poderia como trazer esse dinheiro na sexta-feira, porque não vai dar tempo hábil para mim comprar as comidas, para mim comprar as questões de ornamentação e poder fazer tudo. Sendo assim, eu preciso com que os casais que vão para o jantar, estejam no culto quarta-feira e tragam o dinheiro do jantar. Porque tendo, a gente vai comprar. Não tendo, não se preocupe, a gente vai guardar o dinheiro e no próximo sábado que tiver, a gente faz. Porém, estamos confirmados e programados para o próximo sábado, dia 19. Por quê? Porque esse decreto só vai até quinta-feira. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou também com Niédia. A gente está à disposição para poder tirar dúvida de vocês em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Oramos a Ti, Deus, te pedindo que o Senhor nos conceda a graça, para que a gente venha, meu Deus, cada dia mais crescer em independência diante de Ti. Oramos ao Pai diante de Ti, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, em meio, ó Pai, aos temores das nossas vidas. Quando o medo, ó Deus, nos pegar, quando fomos tomados por temor, que possamos confiar mais no Teu livramento, ó Deus, do que em nossas próprias forças. Nos faz entender, Senhor, que depender do Senhor significa andar por fé e não por vista. Eu oro, Deus, para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor conceda uma semana de graça e uma semana de bênção a todo o Teu povo, Pai. Que possamos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, no próximo fim de semana, voltar aos nossos cultos normais, ó Deus, presenciais em nossa igreja. Que o dia do Senhor, meu Deus, possa ser, Deus, novamente habitado pelo Teu povo, ó Deus, na Tua casa, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, por provisão na mesa do Teu povo. Que todos nós temos uma semana, meu Deus, de provisão em nossa casa, de cura em nossa família, de salvação dentro do nosso lar, Pai, em nossa família, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa semana, meu Deus. Que quarta-feira, meu Deus, possamos nos reunir na Tua casa, num culto de oração, para buscar ao Senhor. Pois não tem coisa melhor do que fazer a Tua vontade e habitar na Tua casa. Guarda o Teu povo e livra a Tua igreja, Pai, pois esta é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até quarta-feira, permitindo Deus.